Olá, hoje eu vou falar a respeito de ansiedade. O que é, quais os tipos e como tratar. Ai meu Deus. O que será que eu vou falar? Será que vai ficar bom? Bom, o que é ansiedade, gente? Ansiedade é uma capacidade do cérebro humano de se projetar para o futuro. Tá? Através dessa capacidade de se projetar para o futuro, a gente teve muitos ganhos evolutivos. A gente conseguiu sair das cavernas e construir grandes cidades, dominar o mundo. Né? Mas, infelizmente, isso está se voltando contra nós atualmente. Então, o cérebro humano ele tem como se fosse uma balança em que ele tem duas capacidades que vão sempre se contrapor. Tá? Uma delas é a capacidade estressora, em outro lugar a capacidade de relaxamento. Tá? Então, quanto mais você está em situação de estresse, menos relaxamento e vice-versa. Isso é óbvio, mas isso acontece também no nível de neurotransmissores. Então você vai liberar um neurotransmissor chamado noradrenalina, que vai te deixar mais pronto e especial para a luta, para a fuga, né? Para o combate. Então, imaginar o ser humano ali no momento da selva ali, né? Então chega um urso e ele fica pronto para o combate ali, né? E o momento de relaxamento é um momento normalmente muito associado à digestão, em que o ser humano está relaxado, está tranquilo. Né? E aí você produz um outro neurotransmissor que são chamados de GABAérgicos, é um nome um pouco mais incomum, né? Mas é o GABA ou GABAérgico. Tá? E em relação à ansiedade, ela é uma capacidade da nossa mente, né, de se projetar para o futuro. E quando ela se projeta para o futuro, através dessa capacidade que só o ser humano tem, que é de avaliar as possibilidades através da imaginação dele, né, ele consegue se preparar de antemão para tudo que pode acontecer. Né? E necessariamente isso não é algo ruim. Vamos dar um exemplo para você. Você vai fazer uma apresentação, ou você vai fazer uma prova, né? E aí, antes daquilo acontecer, você já se programa. Eu vou falar isso nessa apresentação, depois eu vou falar aquilo, depois eu vou falar aquilo outro, né? E aí, se a pessoa fizer a pergunta tal, eu vou responder tal coisa. Então você já pensa de antemão. Isso é extremamente positivo para uma situação em que você vai melhorar o seu desempenho ali, ou para uma prova que você vai fazer, né? Se cair a matéria tal, eu vou por aqui, se prepara, tenta responder algumas perguntas de antemão, né? Mas isso se torna tóxico para o cérebro humano, porque isso se torna uma condição contínua do cérebro humano, está o tempo todo se preparando para o perigo, para o futuro, tudo se torna um grande urso tentando te atacar e você já imaginando todos os possíveis movimentos que ele possa fazer para você poder se defender. Existe um livro muito interessante que fala por que as zebras mesmo, não têm úlcera, né? E ela fala sobre a habilidade das zebras, né, de quando elas têm o ataque de um predador, né, de um leão, por exemplo, elas têm estresse 100%, então elas liberam adrenalina, correm, terminou o ataque, o leão provavelmente pega uma delas ali, ou desiste, enfim, elas voltam imediatamente para o estresse zero. Vão comer o capim delas, vão tomar água no rio delas. E o ser humano, na atualidade, ele não funciona mais assim. Né? Ele, imediatamente após ali uma dificuldade, um problema, ele já fica pensando, ai meu Deus, quando que será a próxima vez que vai vir este leão, este problema? O que eu posso fazer para me preparar? O que eu posso fazer para me proteger? Né?
E isso cria uma condição extremamente doentia para o cérebro humano, que é a ansiedade. E a ansiedade no cérebro humano ela vai se manifestar de 3 maneiras específicas, quando ela está em excesso. Tá? A primeira delas é a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é quando o cérebro vai acumulando adrenalina no inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa que tem síndrome do pânico, ela não é aquela pessoa que está pilhada e ansiosa e pensando o tempo todo. Ela está ansiosa, ela está passando muitas vezes por uma situação de estresse, ou ela passou por um trauma, ela passou por um ataque de um leão, ou às vezes, né, no nosso tempo moderno, isso vai se manifestar por um problema no casamento, por um assalto, por uma situação de perigo que a pessoa identificou como muito sofrimento. E aí, de repente, aquela adrenalina toda é liberada de uma vez. E a pessoa naquele momento, ela tem sensação de morte. Ela tem sensação de que ela vai morrer naquele momento, tem taquicardia, tem sudorese, tem mal-estar. Né? Muitas vezes ela vai parar no pronto-socorro, às vezes com dor torácica, às vezes com falta de ar. Né? E realmente é um distúrbio, naquele momento, absolutamente químico. É muito difícil a pessoa, durante um ataque de pânico, ela conseguir se controlar. Às vezes consegue, quando já tem uma habilidade de autoconhecimento, de autocontrole maior. Mas é muito difícil você cobrar de uma pessoa que durante um ataque de pânico, ela se controle sozinha. A síndrome do pânico, normalmente, ela vai exigir um tratamento medicamentoso, ela vai exigir uma intervenção química, porque já tem um desbalanço químico do cérebro muito intenso. Tá? E aí é importante que a pessoa procure um médico, tá, para fazer o tratamento desse desbalanço. O segundo distúrbio que a pessoa pode se manifestar com ansiedade é o chamado transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa vai estar tensa o tempo todo. O tempo todo ela está desconfortável, o tempo todo ela está com um nível de ansiedade grande. É aquela pessoa que não relaxa, é aquela pessoa que tem sim sudorese, tem incômodo, tem mal-estar. E que quando vai ter uma situação de estresse, ela vai ficar pior. Quando ela tiver uma apresentação para fazer, quando ela tiver uma entrevista de emprego, quando ela tiver um encontro amoroso, ela vai ficar mais tensa, vai ficar mais insegura, né? Porque tem um medo do julgamento, tem um medo do fracasso profundo e que está pairando de maneira constante nessa pessoa. Tá? O transtorno da ansiedade generalizada, ela em algum grau, ela parece ser um pouco menos do que a síndrome do pânico, porque essa pessoa não vai parar no pronto-socorro, mas muitas vezes ela é pior porque a pessoa fica anos com isso, fica um tempão com isso, ela acha que ela é aquilo, ela acha que ela é daquele jeito, ela está doente. Ela está com um desbalanço entre a capacidade de produzir noradrenalina e de GABAérgicos muito grande. Ela está o tempo todo no estresse, o tempo todo na ansiedade. E o mais interessante é que essa habilidade que a gente tem de prever o futuro, de se preparar para o futuro, que ajudou o ser humano e que ajuda o ser humano a se preparar para as dificuldades da vida, nesta situação ela vira tóxica. A pessoa perde capacidade de memória, ela perde capacidade de concentração, ela vai pior nas atividades que ela está se programando para ir, porque o cérebro não está equilibrado, ele não está tendo o momento de relaxamento. Né? E sem o relaxamento, você não tem a espontaneidade, você não tem o cérebro funcionando como um todo. E a terceira manifestação da ansiedade é uma manifestação mais leve. É um incômodo meio constante, tá? É o que eu chamo da mente humana trabalhando no túnel do tempo. Tá? Ela é a mais sutil de todas as manifestações,
Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não vai ser aquela pessoa que está suando, que está incomodada, que trava na hora de fazer alguma coisa importante da vida. Muitas vezes a ansiedade vai pegar você no momento mais importante da sua vida, um momento que você quer de conquista, que você quer realizar alguma coisa. Mas esta manifestação sutil da ansiedade, constante da ansiedade, que eu chamei de túnel do tempo, ela é quando a pessoa está o tempo todo vivendo no futuro. Ela está o tempo todo imaginando como vai ser o amanhã. Ela está o tempo todo se projetando e está perdendo a única coisa que ela tem, que é o momento presente. Ela está perdendo agora. Ela fica desatenta. Ela fica, tem um sofrimento constante, mas é mais leve. Né? E é aí que ela mina a qualidade de vida. Né? É aí que ela vai levando a doenças, porque ela está constantemente instalada. E essa pessoa, ela não vai buscar ajuda médica, porque ela não está doente. Ela é assim, ela já acha que ela é dessa maneira. Né? E para essa pessoa, ela precisa o quê? Ela precisa buscar a capacidade de estar no momento presente. Ela precisa buscar a capacidade de relaxar no momento presente e de criar rotinas, né, para se preparar para situações sim do futuro, mas para que permita também que tenha esse espaço da espontaneidade, para que tenha esse espaço do relaxamento no dia. Voltando ao exemplo da zebra, né, você tem no dia a dia os momentos de luta, de combate, em que você tem que realmente estar pronto para enfrentar a vida, para enfrentar o leão. E acabou esses momentos, você tem que ter essa habilidade de se desligar das situações difíceis, negativas que você viveu na tua vida e de se manter tranquilo, equilibrado e relaxado. Né? E as grandes ferramentas para o controle da ansiedade, as 3 ferramentas para os 3 tipos de ansiedade que eu comentei, né, elas vão ser as medicações em casos extremos, né, em que a pessoa realmente precisa de uma ajuda química para isso. E infelizmente isso tem sido cada vez mais comum e não é nenhum demérito quando isso é necessário. Tá? A atividade física é uma coisa extremamente importante para o controle da ansiedade, porque você libera essa adrenalina que está presa no seu corpo, que está presa na sua mente, você libera justamente através do seu corpo. E as terapias em terceiro lugar, as terapias de autoconhecimento, as terapias de relaxamento. Né? Então eu dividi em 2 tipos de terapias, porque uma coisa seriam a psicoterapia e as outras terapias, que podem ser a musicoterapia, pode ser a ecoterapia, tem uma série de maneiras de você realizar autoconhecimento. Né? A mais comum e a mais estruturada que a gente tem hoje no Ocidente é a psicoterapia, eu recomendo para todas as pessoas. Né? E você tem as terapias de relaxamento, que são as terapias de meditação, de yoga, de tai chi chuan, em que você ensina o seu cérebro a realmente se manter no momento presente. Tá? A gente deve fazer alguns vídeos aqui explicando melhor sobre a meditação da atenção plena ou a mindfulness, que é uma ferramenta super revolucionária que a gente tem hoje. Né? Difícil, muito difícil de ser realizado, mas muito importante. Tá? E a gente pode finalizar o vídeo realmente deixando essa sugestão, que durante você finalizando esse vídeo, durante 1 minuto, você feche os seus olhos e você se concentre na sua respiração, no inspirar e no expirar, sem permitir que outros pensamentos invadam a sua mente durante 60 segundos a partir desse vídeo. Antes de começar a sua meditação, por favor, clica no like do vídeo, clica no sininho que vai lhe avisar quando tiver um vídeo novo, se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante a gente, vai ajudar a manter esses vídeos. Se você gosta, compartilhe esses vídeos, talvez alguma pessoa precise ouvir o que você acabou de ouvir, e até a próxima.